Olá, meus amores, tudo bem? Vim aqui falar de um assunto delicado hoje. Delicado, em alguns momentos polêmico, em outros pode até ser espinhoso. Mas eu penso que é preciso, né, pararmos para ter aí alguns pontos de reflexão. Nem tudo é exatamente o que parece. Então, eu vou levantar vários aspectos, várias fatias do mesmo assunto. Então, não é apenas um ponto só, não é apenas uma coisa só, mas com cada uma das fatias a gente acaba formando o todo. E eu penso que é importante olharmos as partes para depois entendermos o todo. Eu vou falar alguma questão aqui de direito, vou pincelar, eu não vou discutir lei, eu não vou, mesmo porque eu concordo com a lei, e mesmo porque eu não tenho esse gabarito todo para discutir lei, por conta de eu não sou advogada, eu sou graduanda em direito, eu estou no 6º semestre, aí o 3º ano, então eu não tenho gabarito para isso, mas eu tenho gabarito para refletir, e é isso que eu vou fazer aqui. Então, os especialistas, os advogados, quem realmente tem a formação completa para isso, fica a cargo dessas pessoas, e por isso já estou deixando claro, não vim aqui discutir lei, mesmo porque eu concordo com a lei, e não tenho gabarito para isso ainda. Mas o que eu quero levantar é o seguinte, são vários aspectos, como eu falei. Um deles não tem uma ordem, por isso eu vou falar sobre várias questões, não tem exatamente uma ordem, então é isso, vários. Mas, quando eu falo, por exemplo, hoje a gente tem nas redes sociais muitos profissionais, muitos advogados que viraram TikToker e respondem lá as caixinhas de perguntas, né? E eu sigo muitos deles, eu devo seguir uns 20, 30 desses advogados, e eu confesso que aprendo bastante, até salvo algumas postagens, aprendo bastante com várias questões várias perguntas que eles respondem. Escuto, observo, às vezes eu anoto algumas coisas, vou pesquisar depois, e é um jeito fácil e gostoso de aprender. Confesso também que tem alguns profissionais que eu até já comentei isso com outros colegas da área de direito que concordaram comigo. Tem outros profissionais que fizeram do direito e essa junção do direito com o TikTok, eu acho que levou muito para brincadeira, muito pro vou ser TikToker. Enfim, não é esse o ponto, eu não estou julgando, mas tem coisas que eu falo, como levar a sério isso? Enfim, cada um sabe o que está fazendo, pelo menos a gente espera que saiba, e ok. Mas hoje eu vi uma postagem de uma advogada nesse esquema de caixinha de perguntas, e eu confesso que eu fiquei bastante, talvez incomodada seja o termo. E eu sei que eu olhei, assisti, reassisti, e depois eu salvei. E quando eu cheguei, enfim, no lugar que eu estava indo, que era um lugar que tinham vários advogados, eu até cheguei e falei, gente, eu preciso contar isso aqui para vocês. Eu não vou guardar isso aqui, eu preciso compartilhar. E aí eu mostrei, e eu falei,
eu acho que passou do ponto. E eu fiquei ali com aquela questão. A primeira coisa que eu fiz, falei, gente, peraí, né? Vocês que já são formados, que vocês já tiveram, né, essa matéria, direito de família, essa assim, vem cá discutir comigo, vamos debater esse trem aqui. A questão é a seguinte, era uma postagem de uma advogada, né? Que a pergunta da pessoa, a pessoa que mandou a pergunta disse o seguinte, que o marido dela nunca tinha deixado ela trabalhar e que agora ela está velha e cansada e que eles estão casados há 13 anos e agora a esposa quer largar do marido. E ela pergunta como ela fica nesse caso, né? Como fica esse caso? Ok, uma pergunta normal, né? A resposta da advogada foi com um sorrisão, e ok também, tudo bem, mas a resposta, antes dela explicar, né, entrar na questão jurídica de fato, veio um grande vai ser feliz. E aí eu olhei pelo outro lado. Ok, separa, eu sou super a favor, separa, vai ser feliz, cada um segue sua vida, né? Olhando pelo lado do divórcio, gente, se não tá dando, se não tá sendo feliz, se não, sabe, se a coisa passou do ponto, o divórcio é a melhor coisa a ser feito, né? Ninguém é obrigado a ficar ali empurrando com a barriga aquilo que não está, que já foi bom, mas não está mais sendo. E aí aquele vai ser feliz, e na sequência veio a resposta, né, dizendo que se a esposa provar que nunca trabalhou fora de casa e que depende do marido, ela pode pedir a pensão para que o marido pague a pensão. Essa pensão tem que ser paga enquanto você precisar ou para o resto da vida, caso você não consiga mais trabalhar. E aí eu fui lendo, inclusive, os comentários, e os comentários chegavam mais ou menos na mesma linha que eu. A seguinte questão, e o meu comentário foi: essa conta não está batendo. E não é tão simples assim. Esse vai ser feliz que a sua pensão está garantida. Porque se esta mulher, ela se classifica velha e cansada, eu vou entender, pegando aí alguns ganchos, são hipóteses, né? Não tem o caso concreto, mas eu entendo que uma pessoa velha, eu vou colocar, não que eu ache que uma pessoa com 60 anos seja velha, mesmo porque eu tenho 53 e quando eu penso, poxa, daqui mais 7 anos eu sou velha? Não sou velha. Velho para mim, mesmo porque falar para pessoa sobre gente que é velho é outra coisa, né? A gente fala de velho para sapato, meu carro é velho, meu sapato tá velho, minha bolsa tá velha. Gente, é outra coisa, mas ok, vamos entender ali, simplificar no contexto que a pessoa colocou. Mas eu fiz a associação do velha lá com o Estatuto do Idoso, considerando lá a idade de 60 anos. Se ela está casada há 13 anos e subentendendo que ela tenha lá na faixa dos 60, então ela casou na faixa dos 47. Isso se ela tiver os 60 anos. Quanto mais idade ela tiver, mais idade ela tinha quando casou, haja vista que ela tem apenas 13 anos casada. E aí eu questionei lá no meu comentário, ela está casada há 13 anos, e o que ela fazia antes
para ganhar a vida? Porque pensando nos 60 anos, o velho, o idoso, e 60 menos 13, 47, o que ela fez até os 47 anos para ganhar a vida, para sobreviver? Trabalhava, não trabalhava, enfim, né? E então eu penso, e coloquei lá no comentário, que é melhor, obviamente, é uma resposta numa rede social, não é um atendimento, não é uma consulta, é uma coisa rápida, não dá para esmiuçar, não dá para detalhar para a pessoa, e exatamente por isso e vai atingir um público muito grande e muito heterogêneo, onde nem todas as pessoas têm um grau de interpretação da lei, a grandíssima maioria não terá, e vai pegar este detalhe e tomar uma decisão ou formar uma opinião para aplicar na própria vida ou particionar essa informação com a amiga, com a família, com a filha. E não é exatamente desse jeito. Então eu penso que ao invés de um grande sorriso e um vá ser feliz, deveria ser colocado de uma outra maneira. E aí eu coloquei antes do vai ser feliz, entre aspas, é melhor que seja instruída a responsabilidade que essa pessoa deve ter. E não apenas em caso excepcional, né? E a responsabilidade que ela tem e que é apenas em caso excepcional esse direito a essa pensão. E aí eu vou fazer vários recortes em cima disso. Quando eu me separei, eu fui casada durante 26 anos e eu sempre trabalhei, a minha vida inteira eu trabalho desde os 14 anos, mas quando eu me separei, até o advogado falou assim para mim: Gislene, meu filho já era maior de idade, então não tinha direito a pensão alimentícia para ele, enfim, já se virar, tínhamos que nos virar. E o advogado, em determinado momento, falou assim para mim: Gislene, você quer dar entrada? Quer que eu peça uma pensão para você? Eu olhei e fiz assim: pensão para mim? Eu falei: não, eu não tenho direito à pensão, porque o meu filho é maior de idade, eu trabalho, eu não tenho direito à pensão. E ele me explicou várias coisas e, enfim, que caía mais ou menos nisso e falou: olha, seu padrão de vida vai cair, então tem algumas questões que dá para a gente observar. E realmente, né, o meu padrão de vida quando eu separei foi outro, passou a ser outro. De fato, eu, apesar de trabalhar, eu não conseguia manter o que eu tinha enquanto eu estava casada. Acabei ficando com as contas que eu não conseguia sanar naquele momento. E ok, mas a minha resposta foi: não, doutor, eu não quero nada, eu não quero absolutamente nada. Não, mas olha, tem um artigo, não quero, não quero. E ok, agora, obviamente que cada pessoa sabe onde o calo aperta, o que faz, e ainda que tenha uma lei que traga benefícios e que acolha, ainda assim tem gente que vai falar: eu sei que é um direito meu, mas não preciso necessariamente fazer uso dele. Então, e tem aquela outra pessoa que necessariamente vai precisar, inquestionavelmente, de buscar por esses direitos. Então, é onde eu falei ali no comentário que eu fiz,
tem uma cor, tem o direito, está ali, ponto. E que bom que ele esteja ali. Porém, não é assim como se fosse sabe, uma garantia para sempre, porque não é assim que as coisas funcionam. Então eu fiz algumas anotações aqui, alguns recortes, eu vou levantar essa questão. A gente fala muito que lugar de mulher é onde ela quiser. É a frase que a gente mais escuta o tempo todo e em todos os lugares. Eu concordo plenamente com isso. Lugar de mulher é exatamente onde ela quiser. A gente fala, lê, escuta, enfim. Lugar de mulher é onde ela quiser. Direitos iguais. Fala em empoderamento e eu concordo absolutamente com tudo isso. Sem colocar nenhuma vírgula nessas questões. E diante disso, eu acho que, ok, eu não estou falando de maneira genérica que sirva exatamente para todo mundo. Eu não estou colocando todas as pessoas, todos os casos numa única caixinha e dizendo e rotulando é assim que tem que ser. Mas, como eu falei no começo desse vídeo, é trazer pontos a serem refletidos, justamente para que a gente entenda qual é o nosso papel. A gente, por exemplo, o que eu tô querendo dizer é, tentar fazer uma analogia aqui, deixe-me ver. Eu tenho um limite de empréstimo no banco. Eu preciso pagar uma conta. Mas não é porque eu estou precisando pagar essa conta que eu posso... Não é porque eu estou precisando pagar essa conta e eu não tenho esse dinheiro que eu vou automaticamente pegar esse empréstimo que está disponível para mim. Eu vou parar, pensar, olhar qual é o melhor caminho, o que eu faço, o que eu ganho, o que eu perco. Eu posso negociar essa dívida, eu posso parcelar a dívida, que vai ser mais interessante que eu pegar o empréstimo que está a meu dispor. E é essa analogia que eu estou querendo fazer, que é o direito está aí. Justamente porque, enfim, ele está garantido. Porém, é assim mesmo? Eu preciso ou eu quero, muitas vezes, cutucar a onça com vara curta? Ah, Gislene, independente do que seja, o direito está aí. É um direito da pessoa. É um direito da pessoa. É um direito da pessoa. Pois é. Né? Por isso que eu estou convidando a refletirmos. E aí vem essa questão, como eu já mencionei, eu sou apenas uma graduanda em direito. Eu não sou advogada. Então, pode ser que eu cometa algumas falhas aqui comentando esta parte. Então, claro que as leis, né, estão aí para assegurar os direitos das pessoas, sejam homens ou mulheres, ou idosos, crianças, a lei existe para isso. E que bom, né, que existem e que devem ser respeitados, com certeza, mas com um estrito senso de justiça. Não mais e nem menos. Não é se aproveitar por várias questões, como a gente sabe que acontece. E o direito não vai ser negado, pelo menos não no primeiro momento, haja vista ter a garantia desses direitos. Mas, alto lá. Canja de galinha é bom, mas com parcimônia. E aí eu entro numa questão que diz o seguinte. Eu quero entrar na questão do casamento.
Casamento nada mais é, né? A instituição do casamento, o instituto do casamento, nada mais é do que um contrato. E esse contrato, como todos os contratos, eles podem ser rescindidos a qualquer momento. E como todo contrato, é regido por leis, por normas, por regras. E aí a gente cai de volta na questão desta lei que traz esse benefício. Por outro lado, e isso eu discuti hoje à tarde com várias pessoas do direito, por outro lado, a gente tem, quando existem os abusos, tem o direito, mas alto lá, né? Por outro lado, eu até comentei, eu falei assim, bom, primeiro, né, para quem não sabe, por que que eu estou cursando direito? Mas Gislene, você é sexóloga, você cursa direito, você cursa teologia? Sim. E qual é o objetivo? O objetivo é justamente fazer um tripé com essas três áreas. Eu sou sexóloga e sou especialista em relacionamentos. E nesta área eu vejo de tudo e mais um pouco. Eu vejo desde, enfim, tudo que vocês possam imaginar, inclusive violência doméstica, crimes sexuais, tudo que vocês possam imaginar. Divórcio, casos de infidelidade, até porque eu me especializei em relacionamento extrapar, extraconjugal. E aí uma questão que eu até estava conversando, acho que foi ontem com alguém que, enfim, as pessoas confundem muito as coisas, por isso que eu peguei esse post aí dessa advogada e eu falei, precisamos refletir sobre essas questões. Quem é leigo, e todo mundo tem direito de ser leigo naquela área, naquela profissão, naquilo que não... Ninguém é obrigado a saber tudo, e nunca saberemos, né? Mas as pessoas escutam falar, por exemplo, o adultério não é crime, adultério não é mais crime. Pois bem, é verdade. Isto não quer dizer que o adultério está liberado. Quer dizer que o adultério não é mais crime, porque antes o adultério era crime. Deixou de ser crime, mas continua tendo os seus olhares, as suas respectivas punições, só que não mais na área criminal. Mas não quer dizer que vai passar impune. Então, eu penso que uma pessoa que está nessa vibe aí dos TikTokers, passando informação do direito para a população leiga, em princípio, tem que dar a resposta o mais claro, o mais básico e o mais essencial para que as pessoas realmente não cause nenhuma interpretação equivocada. Então não é mais crime, então tá liberado. Peraí, não é, mas tem lá suas implicações, não tá liberado. Então sempre pontuar o que é importante. A outra questão que aí as pessoas não... voltando então, por que eu curso direito? Exatamente pela minha área de atendimento, relacionamento, essas questões todas. Exatamente por chegar todas essas questões que eu acabei de mencionar. Para mim, eu entendo que não tem como atender e trabalhar com essa área de relacionamentos. Quer dizer, tem, né? Tem, né? Depende da profundidade que você quer dar. Mas não tem como olhar para esta área sem
olhar algumas questões jurídicas mesmo. O que diz a lei aqui? Vocês estão fazendo isso, vocês estão pensando em fazer aquilo, mas e juridicamente? Como é que a gente... Vamos pesquisar como é que fica isso? E a teologia, que é a outra área que eu estou cursando, né? Estou cursando a graduação de teologia. Eu penso que não tem como eu abordar várias questões. As pessoas falam, a teologia só estuda sobre religião, vai ficar lendo a Bíblia, vai ficar falando de Deus. Não é exatamente assim. Quando a gente estuda, por exemplo, que é o que eu estudo, teologia analítica, clínica, é outra coisa, mas que me auxilia, me alicerça amplamente para eu entender as pessoas, para eu entender suas crenças, a sua realidade. Então, é esse olhar clínico terapêutico, né? Teologia terapêutica, que eu estou alicerçando aí, então fazendo essa amarração entre direito, sexologia e teologia. E por conta disso, e de tudo que eu já comentei agora, eu vejo que tem algumas áreas que as pessoas não estão observando e estão simplesmente só em busca dos seus direitos. E em busca eu faço o que eu quero, sou livre, e realmente somos, mas tá tudo certo, faço o que eu quero, liberdade de expressão, liberdade de ação, e todo mundo sai metendo os pés pelas mãos como se não houvesse amanhã. Por conta disso, na questão dos relacionamentos, tem vários movimentos acontecendo e que uma parcela muito mínima está acompanhando, que são os movimentos arquitetados por homens, que são os movimentos como o MGTOW, que são os movimentos das pills, Red Pill, Blue Pill, Purple Pill, Black Pill, e que grande parte da população, quase que, nossa, um número assustador, não faz a mínima ideia que existam esses movimentos e que eles estão ganhando força cada vez mais. E muito se fala, quando a gente vai estudar esses movimentos, é inevitável que se caia nessa questão de direitos iguais, na questão jurídica e na questão dos relacionamentos, que não dá para separar essa questão toda, né? Esse cenário todo. Nesses movimentos é muito comum, eu não concordo, aliás, grande parte do que é abordado, eu diria que uns 90% eu não concordo com o olhar deles, mas tem muitas questões que, apesar de não concordar, é aquele ponto que você fala, caracas, mas tá tudo errado, mas de onde partiu isso? De onde veio? Como está? E para onde vai isso? E eu faço esses estudos, eu faço essas análises e, na verdade, já faz anos que eu acompanho isso. E o movimento só está realmente, literalmente, em movimento cada vez mais ascendente. E nesses movimentos fala-se muito em hipergamia, fala-se muito em se dar bem, até por conta do que a própria lei disponibiliza e que está tudo certo, é legal no sentido de juridicamente legal, mas entram algumas questões de é legal, mas é moral? Por isso que em alguns momentos eu falei alto lá, né? Há de se ter esse olhar de justiça de fato. Não como, enfim, outras estratégias. Então,
nesses movimentos, por exemplo, não é raro classificarem mulheres por notas. E muito se dá por várias questões que a gente olha e fala, mas esta mulher, ela tem essa vírgula aqui na lei, né? Tem esse salvo em casos, que aí a famosa popular para os leigos brecha. Não é exatamente uma brecha, mas é um ponto que você olha e fala, ah, tá aqui, ok, bora lá. Mas precisa de fato? Não, mas se eu posso me dar bem, por que não me dar? Essa é a questão. Então, eu concordo que lugar de mulher é onde ela quiser, e eu concordo que a mulher hoje ela é independente, só não é as que não quiserem. Mas é independente, a mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher tem informação, a mulher tem formação, e ela vai se colocar numa situação dessa de ele não me deixava trabalhar e agora olha a situação que eu estou. E aí vem a seguinte questão: foi uma escolha. Ok, a lei vai te beneficiar, você não vai ficar na rua da amargura, mas foi uma escolha. Eu não posso cegamente, e aí são dois recortes, eu não posso cegamente fazer uma escolha que neste momento me beneficia e eu só tenho bônus, e depois, quando não mais me interessar, eu buscar um outro mecanismo que também me traz benefício para dizer que agora eu preciso desse benefício porque eu fui prejudicada lá atrás, sendo que lá atrás a escolha foi minha. Então, são duas coisas distintas e que a gente precisa pensar de verdade onde é que a gente está se metendo. Por obrigação, por conveniência, por escolha, tudo na vida tem ônus e bônus. A não ser que você tem algum comprometimento, que você não saiba o que você está fazendo, a gente entende. Caso contrário, quando a gente faz as nossas escolhas, elas devem ser do começo ao fim. Eu posso me beneficiar por aquilo que a lei me garante, mas eu não posso ser leviana e dizer, ah, mas olha o que aconteceu. Pode ter o olho que me aconteceu, mas você pode até não falar, não falar para ninguém, mas você com você mesma, você tem que ter a transparência de falar, eu até vou atrás desse direito que me compete, porém, eu sei que foi minha escolha. Então, a gente não pode cobrar do outro aquilo que foi uma decisão nossa. E a gente sabe que se mudar uma palavra, né, ele não me deixava trabalhar para eu não queria trabalhar, mudou toda a história. Mas, obviamente, que na hora de colocar na petição, vai aparecer qual verbo. É disso que eu estou falando. Faça as suas escolhas. E pense o que você está escolhendo, que isso vai ter um ônus ou um bônus. Ou os dois.
pode ter um bônus agora e um ônus depois. Você pode escolher o que você quiser, desde que você tenha consciência de que esta conta vai chegar. E que na hora de pagar esta conta pode ser que não seja tão doce quanto foi no momento de fazer a escolha. É isso que eu estou dizendo. E aí, como eu disse, não dá para se agarrar às leis, aos direitos que estão postos, para ironizar a outra parte que está do outro lado, né? Talvez eu vou colocar aqui o termo mais... o vulnerável. Só que, pensando aqui, não fiz uma boa escolha aqui no termo. Porque vulnerável comparado a quê? A qual momento, né? Em qual momento e qual cenário? Se invertermos a questão das escolhas, talvez a parte vulnerável não seja exatamente a que estamos falando, sobre a qual estamos falando. Então, tudo isso para refletir. E eu trago aqui principalmente, e aí eu volto para trazer um pouco mais de elementos a esses movimentos que eu citei, né, encabeçados aí por homens, que diz, e aí o alerta é para eles, se bem que eles já têm isto na cartilha deles, para que os homens fiquem atentos, né? Então o aviso é para os homens. Você que é machista, você que é ciumento, você que tem posse, né? Enxerga a mulher como sua posse, sua propriedade, e até por isso você quer manter essa mulher ali sob seu domínio, e você quer, você não deixa essa mulher trabalhar, você não deixa essa mulher estudar, você não deixa essa mulher ter um convívio social, porque você tem ciúme, porque se ela for trabalhar, ela vai se arrumar, ela vai estar vistosa, ela vai conhecer e conversar com pessoas, vai lidar com pessoas. E como você é ciumento e você não se garante, você se morde de ciúme, como diria a música, eu me mordo de ciúme, você vai controlar essa mulher e você vai colocar a ordem, né, de você não vai trabalhar. Muitas vezes, e aí agora o alerta para as mulheres, muitas vezes a mulher não consegue enxergar isso, esse machismo, esse ciúme, essa posse, porque o homem coloca de uma forma tão divina, espetacular, que ela entende exatamente o oposto. Ele fala: amor, você não precisa trabalhar. Eu tenho o suficiente para que você fique em casa, descansando. Você vai cuidar da nossa casa, nosso lar, nossa casinha, nosso ninho de amor. Não se preocupe, amor, você não precisa levantar cedo, você não precisa pegar ônibus, nem ônibus cheio, você não precisa ter um chefe te dando ordem, cumprindo horário. Meu amor, eu tô aqui para isso. Eu sou o provedor da casa. Fique em casa, meu amor. Faz uma comidinha gostosa pra gente. Assiste a sua novela da tarde, a reprise, a sessão da tarde. Nem sei se existe sessão da tarde mais. Vai pra manicure, você vai pro shopping, meu amor. E deixa que eu banco tudo. Você só precisa ficar linda, minha princesa. Vai para massagem, vai para o cabeleireiro, vai para manicure, vai comprar roupa, vai. Você só precisa estar linda para mim, minha princesa. O pai tá on. Deixa comigo.
O que que a mulher entende? Nossa, eu ganhei na loteria. O cara me banca, me paparica, me presenteia, me dá mundos e fundos. O que mais que eu queria da vida, gente? Aí é assim, amiga. Tá. Aí tem o mesmo discurso e amor. Deixa que eu resolvo tudo, tal. Você vai cuidar dos nossos filhos. E ela fica. Que é uma escolha e tá tudo certo. Eu não estou criticando quem faz essa escolha. Eu estou alertando que quem faz essas escolhas muitas vezes entende que isso é um cuidado, um carinho, uma paixão, um amor, um tudo, um mimo, um afeto, um conforto, um tudo, mas não está enxergando que é o machismo imperando, que é o ciúme, que é a posse. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se eu escolher ficar em casa para cuidar dos meus filhos, ok, foi uma escolha, tá tudo bem. Certo? Mas desde que seja uma escolha e não uma imposição. Se for imposto, algo de errado não está certo, e se for uma escolha, é uma escolha. Você vai reclamar com quem depois que você fez esta escolha na sua vida? Então presta atenção, você mulher que faz essas escolhas ou que se deixa ser colocada dessa maneira, e presta atenção, você homem que atua desta maneira, por ciúme, por tudo isso que eu falei, porque depois tudo isso, na verdade, há de ser colocado na balança, tanto para um lado quanto para o outro, tanto para o homem quanto para a mulher. Sabemos, todos nós sabemos, que a dependência, nesse caso que eu estou exemplificando aqui, ela gera lá na frente, porque enquanto tá tudo bem, gente. Nada dá errado enquanto tudo tá certo. Aí é só bônus, é só amor. Agora, quando a coisa desanda, quando deixa de estar bom, que vem, né, os ônus. E esses ônus, eles são altíssimos, mesmo porque grande parte das vezes ele está associado a questões emocionais, do desgaste do relacionamento, da separação, da dor do divórcio, do luto do divórcio, da raiva, da ira, da vingança, da traição, dos maus tratos, grande parte das vezes tem também essa questão que acaba se somando a essas questões de cunho financeiro. Então, a gente não tem que olhar. Eu falo que até ontem eu atendi um cliente e eu falei, enfim, era uma outra situação, mas eu falei assim, você vai pegar um papel craft, o rolo, para você abrir, porque você vai precisar de muito espaço para escrever. E você vai fazer uma linha do tempo, e falei o que era para fazer, né? Você vai pontuar, sabe, o passado, o presente e uma previsão ali do futuro. Porque o que a gente vive hoje no presente é o resultado do nosso passado. E o que a gente vai viver no nosso futuro, que a gente não sabe exatamente o que a gente vai viver, porque o futuro a Deus pertence, mas muito provavelmente, né, se seguir o curso natural aí, muito provavelmente vai ser o resultado do seu presente. Portanto, a gente tem que olhar essa linha do tempo e fazer essas observações, para não achar ou não viver nesse mundo Disney,
né? O mundo de Bob, de Alice. Então, não dá para dizer que, ai, mas eu nunca imaginei que ele faria isso comigo. Ai, mas eu nunca imaginei que ia me deixar nessa situação. Pois imagine. Pois imagine, né? E aí, então, quando tudo dá errado, esses ônus vão aparecer e vão ser altos. Essa conta vai ficar cara para as duas partes, porque ainda que você se dê bem, a qual custo? Ah, mas eu tô me dando super bem. Qual foi o preço que você já pagou? Então, há mulheres, e a gente sabe disso, os números estão aí, há mulheres que vivem num ciclo de violência, né, violência doméstica, e que ela não denuncia, ela não sai de casa, ela não pede ajuda, ela não expõe o que ela está passando, porque ela é 100% dependente financeira. Economicamente, ela é 100% dependente. E ela fala, como eu vou sair daqui? Se eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus para ir ali fazer o boletim de ocorrência. Se eu não tenho dinheiro para comprar o pão amanhã, se este mesmo agressor não estiver comigo. Claro que tem 1000 questões a serem abordadas aí. Eu falei que eu vou fazer recortes, pinceladas. Tem vários lugares que auxiliam, que acolhem, tem 1000 coisas a serem feitas. Tem vários projetos aí de empreendedorismo para mulheres vítimas de violência. Tem 1000 coisas a serem feitas, mas a gente sabe que este é um dos grandes problemas que está aliado ao ciclo da violência, que é a questão da dependência econômica financeira, e isso está associado também com a questão de não ter trabalho, não ter experiência, não ter instrução, não ter formação. Como vai se colocar depois nesse mundão de meu Deus? Então, eu estou querendo dizer, eu pincelei prós e contras, eu observei aqui, fiz as observações tanto para os homens quanto para as mulheres, eu observei a mulher empoderada, eu observei a mulher em uma situação bastante vulnerável, eu observei a situação de violência, eu observei os movimentos encabeçados por homens, eu observei a própria legislação. Então, é isso que é para a gente pensar. Eu penso, né? Não quer dizer que o que eu penso é exatamente a forma que deve ser, o que as pessoas devam pensar, precisam pensar, mas é um conjunto de tudo isso que eu penso que as mulheres precisam ser, devem ser, merecem ser livres, no sentido de ser dona do seu nariz, trabalhar, estudar, ter uma vida para cuidar. Eu falo sempre que um casal são duas pessoas, são dois indivíduos individuais e que eles se juntam e que a vida, né, é somada, é compartilhada, mas uma pessoa não anula a outra, porque se isso estiver acontecendo, você está num relacionamento abusivo, tóxico, não saudável, há níveis, né, entre que diferencia um e outro, mas é esse conjunto aí. Então, se você não está fazendo as suas escolhas e deixando que o outro faça as suas escolhas, porque assim ele obriga, é melhor você começar a prestar atenção, para não se colocar na situação da moça ali, né?
estou casada há 13 anos e agora o que eu faço? Ela nem separou. Estou pensando em separar. Olha só a sutileza ali, né? Sutileza, ironicamente. O que está na entrelinha ali, tá nessa situação, não tá bom, ela não quer mais ficar casada, ela quer separar, mas, obviamente, ok, ela está se precavendo ali. Como fica o meu caso? Isto é, se ela conseguir uma situação, né, que a lei acolha de uma maneira que vai ser benéfica a ela, ela separa. Se dela não tiver esse benefício, se a lei não lhe garantir esse benefício, ela não separa. Ela vai continuar num casamento fracassado, que ela não está feliz, porque ela não trabalha. Olha o detalhe que está nas entrelinhas da pergunta desta mulher. Como fica o meu caso? Se eu conseguir me dar bem, se a lei me assegurar, eu separo. Se a lei não me assegurar, é aqui mesmo que eu vou ficar. Tá ruim, mas ruim com ele, pior sem ele. É o que tá nas entrelinhas ali da mulher, da questão dela. E assim, tem uma imensidão de mulheres. Assim, tem uma imensidão de pessoas, de casais, que não se separam. Eu sempre falo, os que não tem nada, tipo, vende o almoço para comprar janta, não separa justamente por isso, que se juntos está ruim, separado que não vai dar mesmo. Então, é aqui mesmo que eu vou ficar. Pelo menos eu garanto o pão de amanhã. Os que têm muito também não separam, mesmo com um casamento fracassado, mesmo infeliz, mas se acovardam porque tem muito patrimônio e fala: ralei a vida inteira para conseguir esses milhões e eu não vou dividir. Mas não vou mesmo. E prefere viver uma vida medíocre, infeliz, onde não tem amor, não tem admiração, não tem respeito, não tem os prazeres, por conta de não dividir o patrimônio. Como se caixão tivesse gaveta ou cofre. Reflita aí. E por fim, né, as mulheres então têm que pensar qual é o cenário que elas se colocam ou se deixam ser colocadas, ou elas vão se sujeitar depois às moedas que a lei lhe garantir. E que o outro não vai pagar porque ele quer, porque ele reconhece que realmente você, meu amor, minha querida, você cuidou de mim, ficou em casa. Mas sim, porque a lei vai obrigar. Tanto é verdade que você entra com uma ação pedindo para que um juiz conceda esse direito. E aí, de novo, eu volto na questão há o poder da escolha. Ou você aceita a imposição do outro de ficar em casa, como eu já mencionei, ou você aceita cuidar da sua vida, ter uma vida. Não é porque você casa, que você constrói uma família, que você vai se anular enquanto pessoa. Casamento, todo mundo sabe que não é mais, infelizmente ou felizmente, tem o lado do infelizmente em algumas questões, tem o lado do felizmente em outras tantas,
Não é como era na época dos nossos avós, que o casamento era quase que indissolúvel, pelo menos moralmente, socialmente. Então, aos trancos e barrancos, às duras penas, esses casamentos eles eram mantidos até que a morte os separasse. Coisa que hoje já não acontece e os casamentos estão durando 3, 5, 7 anos é o limite que a gente está vendo. O prazo. Casamento hoje, ele já vem com data de validade. É bom? Em alguns aspectos, sim. É ruim? Em alguns aspectos, sim. Ah, então como que é? É pôr na balança. E a gente tem que entender que é assim esta realidade. E exatamente por isso, o que você está colocando na balança? É tudo por amor? Ok, as suas escolhas são suas. Ah, vale tudo por amor? Eu vou largar a minha vida, minha carreira, meus estudos, minha profissão, eu vou largar tudo porque estou apaixonada, vou morar lá não sei onde, né? Lá nas montanhas e vou abandonar tudo. E aí o casamento dura 6 meses, 1 ano. Não reclame. Ai, mas eu larguei tudo. Você escolheu. A menos que alguém tenha colocado uma arma na sua cabeça, você escolheu. Você pode buscar seus direitos, você pode se lamentar, você pode ficar enlutada pelo divórcio, mas lembrando que o divórcio, sim, a dor do divórcio é equiparado aí, né? Tem os estudos que comprovam isso, à dor do luto. Mas você entrou neste relacionamento com estes moldes porque você quis. E se foi obrigada, dá um jeito de não entrar. E se mesmo assim entrou, dê um jeito de sair o mais rápido possível. Quanto antes você sair, com menos arranhões você também sai. A escolha de novo é sua. Ah, mas é difícil. Eu sei. Eu sei. Ah, mas eu tenho filho. Eu sei. Ah, mas eu não tenho trabalho. Ah, mas eu não tenho estudo. Que aí também agora eu vou puxar a orelha. A pessoa, eu vi isso outro dia. A pessoa tem 45 anos, casou aos 40, faz 5 anos que está casada, tem 3 filhos, o casamento é para lá de catastrófico e a pessoa quer separar, a mulher. E aí, conversando, essa pessoa me disse assim, mas como eu vou sair desse casamento agora? Como que eu vou sair numa situação dessa? Eu não estudei, como que eu vou fazer o quê? E colocou, claro que contou mais 1 milhão de coisas, mas olha a situação que eu tô, eu não tenho estudo, e jogou todo esse peso, né, dessas questões no casamento fracassado e no marido. Que ok, é um ser assim que nem vale a pena comentar. Mas, e eu pontuei isso para essa pessoa. Eu falei, peraí, você casou aos 40 anos. Se você não estudou, se você não trabalhou, se você não fez o que você achava que tinha que fazer na sua vida, né, para que agora você tivesse um ponto de partida, alto lá, o seu marido pode ter todos os defeitos do mundo e mais alguns. Mas esta parte
você já chegou nesse relacionamento com ela. Então não venha dizer o que eu sempre falo. Onde a culpa, né? Se a pessoa está colocando tanta questão, o foco ali o enfoque, né? Dando enfoque demais para a culpa, é porque está lhe faltando responsabilidade. Quanto mais responsabilidade nós temos, até eu assisti uma aula do Forbes, do George Forbes, psicanalista, e ele falou sobre isso. Quanto mais responsabilidade nós temos, menos culpa nós colocamos no outro, na situação. Quanto mais culpa nós colocamos, menos responsabilidade nós temos. Então, alto lá, vamos dar a cada um o que lhe é de direito. 40 anos de idade, não construiu nada, nem o básico do básico. Agora diz que a responsabilidade é da outra pessoa que surgiu na sua vida depois? Não, né? Não, alto lá. E aí não dá para ter esse discurso de lugar de mulher é onde ela quiser, e eu concordo com isso, desde que você assuma que é onde você quer. Você se coloca, você se posiciona onde você quer. E ok, mas se eu me posicionei onde eu quis, mas deu errado, então agora, peraí, deixa eu achar um culpado aqui para dizer que deu errado, porque o outro tem esta ou aquela interferência na minha vida. Nós escolhemos. Meu corpo, minhas regras, minhas escolhas, minhas decisões. Então, o resultado também é meu. Bom ou ruim. Claro que existe nisso tudo que eu tô falando algumas exceções. Mas eu tô pontuando de modo amplo. Por isso eu tô passeando por todas essas áreas. Então, presta atenção para que a gente assuma as nossas responsabilidades e não busque culpados pelas nossas escolhas erradas, equivocadas, não sadias. Nossas escolhas cabe a nós. E com isso, eu não estou fazendo apologia de absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu levantei 1000 pontos aqui de vários momentos para que a gente pare e reflita. A única coisa que não dá para a gente aceitar, que eu não concordo, não quer dizer que você tenha que concordar comigo, é que no momento do divórcio, quem quer que seja, se aproveite daquilo que sabe que pode até ter uma lei que lhe beneficie, mas que moralmente você lá no íntimo sabe que eu vou tirar proveito porque é a vingança. Sabe? A gente sabe que tem. Todas, não. Lógico que não, mas existe. E exatamente por isso a gente tem que refletir. Homens e mulheres. Então, quando a gente vê assim, nesses movimentos, não namore com uma mulher que não trabalhe. Ok, casa. Aí todo mundo critica. É uma enxurrada de mulher criticando esses homens. Mas não disse nada de diferente quando a mulher fala: sou independente, sou dona do meu nariz, meu lugar é onde eu quiser. Mas quando vem a outra fala que diz exatamente a mesma coisa com outras palavras, porque é machista, porque... Vamos parar? Bora parar e colocar os pingos nos is? E não entrar com coisinha de um lado ou do outro?
você está dizendo a mesma coisa que o outro está dizendo. E aí a gente vê aquela história que é muito importante, que o que pega não é o que é dito, não é o que é falado, mas é quem fala. Isso vale para todas as áreas. Não é o que se fala, mas é quem fala. É isso. E aí, né, eu acho que é isso. Vale lembrar também, no comentário que a advogada fez para responder a pergunta ali da senhora, vai ser feliz. Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Vai ser feliz. Essa pensão tem que ser paga enquanto você precisar. Só faltou ela explicar melhor ali, que é enquanto precisar, não quer dizer que ela não vá procurar um trabalho, ela não vai procurar um serviço, ela não vai procurar meios de subsistência, que ela vai ficar encostada esperando até o dia que, né, surja lá uma sentença dizendo, agora você não precisa mais, né? Ela vai ter que arregaçar as manguitas e vou procurar um emprego, porque não é para sempre essa pensão, a não ser, como a advogada disse ali, ou para o resto da vida, caso você não consiga mais trabalhar. Lembrando que caso você não consiga mais trabalhar, não é, porque tá difícil, porque eu não, porque esse emprego é longe, porque esse eu tenho que acordar cedo, porque esse o salário eu não gostei, porque esse lugar eu não gostei da cor da parede do escritório. Não é isso. Caso você não consiga trabalhar mais é justamente uma inviabilidade de fato, né? E que você vai precisar comprovar por que você não consegue trabalhar mais e muito provavelmente, nesse caso, se realmente você não consegue trabalhar mais, muito provavelmente está se referindo ali a um caso de doença, algo desse tipo, muito provavelmente, né, você vai ser aposentada ali pelo INSS, sei lá por onde que você vai ser aposentada, e então tem essa questão. Vale lembrar também, até por isso eu resolvi falar tudo isso aqui, esse conselho ele é lindo, maravilhoso, né, do jeito que foi colocado, vai ser feliz, ele vai pagar para você, ele é obrigado a pagar a pensão. Lindo esse discurso quando você tem um marido milionário, você fala, agora eu me dei bem, agora é comigo. Agora, vale lembrar, né, trazer o ponto de reflexão aqui, que quando esse marido ele é um assalariado de um salário mínimo, ele vai te pagar o quê? Você não vai conseguir fazer o supermercado da semana. E aí? É isso mesmo, né? Então, nesse caso aí, a advogada está levantando a questão dos alimentos provisionais. E aí eu até peguei aqui, né, no livro, no código, até grifei tudo aqui, ó, né? O que essa advogada estava falando, ela não mencionou ali, mas é o artigo 1706, que fala do Código Civil, que fala os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Depois fala aqui, não confunda com alimentos provisórios. Servirão para o seu sustento e para suprir os gastos processuais enquanto perdurar a demanda, seja ela de anulação de casamento, de alimentos de separação de alimentos, de separação judicial, de divórcio direto, entre outras. Fala também, os alimentos provisionais podem ser revogados ou modificados a qualquer tempo. Portanto, não vai ser feliz que o seu dinheirinho, a sua pensão está garantida porque seu ex vai te bancar para o resto da sua vida, minha linda. Não é isso que diz a lei. Depois diz mais um monte de coisa aqui, mas tem jurisprudência, tem agravo de instrumento, e diz assim, alimentos provisionais, para a fixação de alimentos provisionais, o juízo deve avaliar os requisitos
estabelecidos pela lei processual, considerando a proporcionalidade entre a necessidade do requerente e a possibilidade de pagamento pelo requerido. Portanto, não é assim, meu filho, agora você vai me bancar, você pode ir embora, ou eu vou embora, vou me separar e você vai me bancar exatamente com a vida que eu tenho, para todo sempre, amém. Não é desse jeito. Aí diz aqui o seguinte, um outro agravo aqui, em decisão monocrática, dissolução de união estável, afastamento do lar, não é possível obrigar um dos companheiros a manter a convivência conjugal fática quando esta já é evidentemente insuportável. Alimentos provisórios, comprovada a situação de desemprego, essa parte é importante. Comprovada a situação de desemprego da companheira, bem como a possibilidade do companheiro, devem ser fixados alimentos provisionais, ao menos provisoriamente. Essa é a parte mais importante de tudo, que diz o seguinte, trocando em miúdos, se eu estiver equivocada aí, os especialistas, né, no direito, por favor, me corrija, mas alimentos, comprovada a situação de desemprego da companheira. Não é você não vai trabalhar mais porque você está cansada, velha e cansada, que o outro vai te dar uma pensão para o resto da sua vida para você descansar em casa assistindo sessão da tarde. Não é isso que diz a lei. Certo, minha linda? Enquanto você estiver desempregada, não achou um emprego, e isso tem um tempo. Eu não li tudo aqui, mas se não estou enganada, se não me falhe a memória, é algo em torno de 3 anos. E olhe lá, tá? Então, comprovada a situação de desemprego da companheira, você vai procurar um trabalho, querida. Cansada ou não cansada, tu vai ter que levantar do sofá. Bem como a possibilidade do companheiro. Ele vai ter que ter a possibilidade de pagar para você. Porque se ele também não tiver, o que é que a gente faz? 0 com 0 dá o quê? Diz. Me diga. Agora me diga se dá para confiar em agora eu tô velha e cansada. Estou casada há 13 anos e agora 13 anos de casado. Pode ser, mas não é garantia de que você vai ter a sua pensão vitalícia por esses 13 anos de casada. Mesmo porque, pelo histórico, me parece que você já se casou com uma idade que jovem você não era. Então, tudo isso que eu falei, né? E para quem quiser pesquisar, esse artigo é o artigo 1706 do Código Civil, né? Esse livrinho pequenininho aqui. Então, vale todas essas reflexões para homens, para mulheres, para quem tem filho, para quem tem filha, para nora, para genro, para todo mundo. Eu acho que esses pontos a gente tem que pensar. Eu vou retomar lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher também é estudar, trabalhar, ser dona do seu nariz, para não ficar numa situação dessa, como está ali nas entrelinhas, que diz, como eu acabei de mencionar agora há pouco, que diz o seguinte: quero largar dele, não largou, quero largar dele. Como fica nesse caso? Se ficar bem, eu separo e me garanto pro resto da vida. Se não ficar bem, eu fico no casamento, aos trancos e barrancos, infeliz da vida, num casamento fracassado. Por quê? Porque
eu não tenho muito o que fazer, né? Enfim. Por isso, trabalhe, estude, seja independente, busque sim pelos direitos iguais, busque pela sua independência, porque senão você vai se sujeitar, ficar num casamento fracassado, sem amor, sem paixão, sem desejo, sem tesão, sem parceria, sem admiração, sem respeito. E eu não tô nem falando que muitas vezes com violência verbal, moral, patrimonial, física, sexual, porque você não construiu a sua vida. E são escolhas. Você não entrou num relacionamento com uma arma na cabeça. E se esse for o caso, se alguém te obrigou ou te obriga a estar num relacionamento, denuncie. É simples assim. Beijo pra vocês. Ah, e se eu falei alguma besteira diante da questão jurídica e tiver algum advogado aí, por favor, me corrija. Beijos.